SUS Fácil, esse é o seu canal, meu nome é Eldon Queres. Vamos discutir a partir de agora o nosso decreto, queridíssimo Decreto 7508 de 2011. Você está preparado? Está preparada? Antes, quero pedir para que você se inscreva. Se inscreva nesse canal, assim você não perde nenhum vídeo. Curta esse vídeo, assim você faz com que esse vídeo chegue a outras pessoas. Comente aqui nos comentários, porque as dúvidas que você tiver só podem ser dúvidas de outras pessoas, certo? E vamos compartilhar esse conteúdo com todo mundo. Afinal, você já sabe, o SUS é universal, esse vídeo também. Então vamos lá, sem mais delongas. Decreto 7508, tá pronto? Vamos lá. Então, nosso querido Decreto 7508 tem uma finalidade, ele tem um fim específico. Ele regulamenta a Lei 8080 de 1990, que organiza toda a estrutura do Sistema Único de Saúde. Esse decreto ele traz alguns conceitos que são importantes para você conhecer. Quais são esses conceitos? Vamos descobrir agora? Vamos lá. Ele traz, então, região de saúde. Eu vou trazer o contexto geral do que traz lá no decreto, tá bom? Para a gente discutir em seguida. Se você ficar com dúvida, lembre-se, os comentários é terra livre, tá? Então, vamos lá. Região de saúde é um espaço geográfico contínuo, constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitados a partir de identidades culturais, econômicas e sociais, e redes de comunicação e infraestruturas de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. Então, lembrar aqui que regiões de saúde é um espaço geográfico, é um mapa. Sabe um mapa que está lá da sua cidade? Então, eu tenho que observar os limites deste mapa. Esses limites têm que ter algumas características, tá? Tem que ter identidade cultural, econômica, social, formas integradas de comunicação, de infraestrutura, de transportes que são compartilhados, com a finalidade de integrar, de juntar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. Por que que isso é importante? Porque eu preciso ter características que me liguem uns municípios a outros. Eu posso fazer uma região de saúde como Belo Horizonte, por exemplo, e Feira de Santana? Não, jamais, porque primeiro que está muito distante de Belo Horizonte, mais de 1.000 quilômetros. E outra, as identidades culturais são diferentes. Eu não vou conseguir conectar municípios. Então, lembre-se de que regiões de saúde é conexão contínua de municípios, tá? Esse agrupamento, esse ajuntamento de municípios, visando a execução de serviços de saúde, certo? O contrato de organizativo de ação pública da saúde, o COAP. Então, o que é esse COAP? É um acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada. Então, aqui eu vou firmar um contrato, um acordo de colaboração, tá? Eu vou colaborar para organizar e integrar essas regiões, tá bom? E nesse contrato, o que tem nesse contrato? Tem responsabilidades, indicadores, metas, critérios de avaliação de desempenho, como são os recursos financeiros, como eles serão disponibilizados, formas de controlar, de fiscalizar esses serviços e executá-los, além de outros elementos necessários à implementação e à integração das ações e serviços de saúde. Então, esse contrato, ele é muito importante, porque ele vai dar um azeite ali nas regiões de saúde,
tá? Quando eu faço regiões de saúde, eu quero fazer, às vezes, ali um contrato com o município, né? Eu vou fazer um COAP, né, entre esses entes federados para organizar e integrar, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro para você. Vamos continuar? Portas de entrada. São serviços de atendimento inicial à saúde do usuário do SUS. Isso aqui é muito importante a gente discutir isso muito na atenção primária. Lá na sua UBS ou no seu posto de saúde, centro de saúde, como o seu município chama, lá ela é a porta principal de entrada do Sistema Único de Saúde. Ela é por onde é filtrado todos os usuários do sistema, tá? E ali eu distribuo para secundária e terciária, tá bom? Então, porta de entrada é onde eu vou fazer o início do atendimento no Sistema Único de Saúde. Lembra de UBS. Comissões intergestores, instâncias de pactuação consensual entre entes federativos para a definição das regras da gestão compartilhada. Tá? Essa comissão de intergestores são comissões formadas por gestores, que podem ser Estado, município, Estado e União. Então, essas comissões são para organizar e distribuir melhor as funções que estão ocorrendo entre os entes federados, tá bom? Então, essas instâncias vão ser de pactuação. Eu vou pactuar mesmo, lembra do pacto de sangue? É isso mesmo. Eu vou pactuar um ente com outro ali e vou realizar a distribuição melhor do serviço, porque o meu município, às vezes, não atende da forma integral todos os serviços que eu preciso. Então eu vou para o município vizinho, que tem mais, município vizinho, você tem mais condição do que eu. Então eu vou lá até você, faço um contrato, posso fazer este contrato via COAP, e aí este contrato então vai delimitar a organização, mas tem que passar pelas comissões intergestores, tá bom? O mapa de saúde, geógrafos, somos agora. Descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema. Então, este mapa de saúde vai descrever a parte geográfica, essa distribuição geográfica dos recursos humanos, das ações e também dos serviços de saúde, tá? Ofertados pelo SUS. Além de considerar a iniciativa privada, tá bom? Não é só o ente público, considera de uma maneira geral, ampla. E aí eu vou considerar também a capacidade instalada, o investimento na rede, seja público ou privado, o desempenho desses dois entes, né, público e privado, e vou determinar se esses indicadores estão ok ou não, tá bom? Mais um conceito importante, rede de atenção à saúde. O que é rede de atenção à saúde? É o conjunto de ações e serviços de saúde que são articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. Então, as redes de atenção à saúde é esse conjunto de ações que eu desempenho, é esse conjunto de serviços que eu desempenho, tá? Que são articulados dentro da rede. Então, um conversa com o outro, porque saúde, como nós bem lembramos, saúde é um complexo, como diz a Constituição e a Lei 8080. Saúde não é só ausência de doenças, saúde é cultura, lazer, transporte. Então, tem que ter essa articulação entre as redes de saúde e essas informações precisam ser bem distribuídas e bem organizadas, com a finalidade de garantir que o usuário seja atendido de forma integral dentro da rede, tá bom?
Serviços especiais de acesso aberto. O que é isso? Vamos descobrir. Serviços de saúde específicos para atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessite de atendimento especial, tá? Serviço especial de acesso aberto. Serviços de saúde específicos para atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial. Eu tenho que ter um serviço que vai estar aberto quando há necessidade do usuário, tá? E esse serviço, então, precisa ser levar ao respaldo do atendimento integral. Então, eu preciso garantir que esses serviços sejam executados. Mas, Eldon, o trabalhador trabalha até 17, tanto o público quanto o privado, quem trabalha no privado. E como é que faz? Então, esses serviços eles vão estender seus horários, eles vão ampliar sua capacidade de atendimento, tá certo? Então, são serviços especiais de acesso aberto. Protocolo clínico e diretriz terapêutica. É um documento que estabelece o seguinte: critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde, o tratamento preconizado com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber, as posologias recomendadas, quando couber, os mecanismos de controle clínico, quando couber, e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores do Sistema Único de Saúde. Sabemos hoje que não há nenhum medicamento do Sistema Único de Saúde, nem no mundo inteiro, capaz de curar ou prevenir Covid-19. Então, dentro do Sistema Único de Saúde, existem protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas respaldando cientificamente que não há nenhum medicamento na atualidade. Hoje é fevereiro, me desculpe, hoje é março, finalzinho de março de 2021, tá bom? Não há nenhum protocolo ou diretriz terapêutica para a Covid-19. Então, por isso que é importante esse protocolo, tá bom? Como que eu vou fazer? E aí eu vou determinar nesse protocolo e nessa diretriz, tá bom? Regiões de saúde. Então, como são essas regiões de saúde? São intermunicipais e interestaduais, tá? Então, intermunicipais, entre municípios, interestaduais, entre estados, certo? Regiões de saúde intermunicipais, criadas pelo Estado, tá? Em articulação com os municípios, respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na CIT. Pergunta, CIT, o que é a CIT? Comissões, intergestores, tripartite. Então, eu articulo com a CIT, o Estado publica essas regiões de saúde intermunicipais e aí está validado, tá bom? Regiões interestaduais, tá? Compostas por municípios limítrofes, né? Então, o que são esses limites entre municípios? Quando ali, por exemplo, eu tenho Minas Gerais, que faz divisa com Rio de Janeiro, faz divisa com Bahia, faz divisa com São Paulo. Então, Minas Gerais faz divisa com muitas localidades. Espírito Santo, por exemplo. Então, eu tenho limites entre esses municípios. Então, essas regiões de saúde são interestaduais, tá bom? Para quê? Elas são criadas por um ato conjunto entre os estados, tá? Em articulação com esses municípios. Para quê? Porque se eu estou ali no município que é muito próximo do outro, entre estados,
Então, eu tenho que garantir o acesso da população, senão fica, eu não te atendo, você não me atende. Quem que vai me atender? Então, eu tenho que ter essa articulação, tá? Para determinar essas regiões interestaduais, tá bom? Critérios para a criação de uma região de saúde, que é um conjunto mínimo de ações e serviços. Eu tenho que ter atenção primária, eu tenho que ter serviços de urgência e emergência, eu tenho que ter atenção psicossocial, eu tenho que ter atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância de saúde. Isso aqui é o mínimo que uma região de saúde precisa ter, tá? Porque sem isso aqui eu não consigo estruturar a rede, o atendimento ao usuário. Então isso aqui precisa ficar claro quando eu vou criar essa região de saúde. Elementos das regiões de saúde. Quais são esses elementos? Né? Limites geográficos, população usuária das ações e serviços, então tem que estar ali quais são os usuários que vão ser atendidos por essas regiões. Eu tenho que ter um rol de ações e serviços discriminados que serão ofertados. Eu tenho que ter as responsabilidades, os critérios de acessibilidade e a escala de conformação desses serviços. Então, eu tenho que estar tudo pactuado, porque depois que criou, está ali. O usuário vai ser encaminhado para aquele serviço e ele não pode ficar perdido neste serviço, tá bom? Portas de entrada. Essas portas de entrada possuem as ações e aos serviços de saúde nas redes de atenção para os serviços, que são as portas básicas, tá? Essas portas de entrada, elas vão levar a essas ações, a esses serviços, nas redes de atenção. Nas redes de atenção, ela vai carregar os serviços, tá? Que vão ser as portas básicas para o Sistema Único. Antes de continuar, quero pedir sua colaboração, se inscrevendo nesse canal, curtindo, compartilhando e transmitindo redes e portas necessárias no SUS, tá bom? Vamos continuar? Então, essas portas de entrada, então, quais são as portas básicas para essas regiões de saúde? Atenção primária, de atenção de urgência e emergência, de atenção psicossocial e especiais de acesso aberto. Essas portas especiais de acesso aberto precisam estar claras quais são as portas e onde estão localizadas esses serviços especiais de acesso aberto, tá bom? Então essas são as portas básicas, portas de entrada. Portas especiais que estão lá no parágrafo único do artigo 9º. São criadas com justificativa técnica e de acordo com o pactuado das comissões intergestores, considerando as características das regiões de saúde. Então, essas portas especiais têm que ter justificativa técnica. Eu não posso abrir uma porta especial de acesso aberto se ela não é especial nas regiões de saúde. Então, tem que ter essas características muito bem postas para não ficar perdido ali, né? Então, tem que estar pactuado nas comissões intergestores, tá bom? Como que eu vou fazer? Eu vou ordenar as ações e serviços de saúde, de acordo com o artigo 11. O acesso é universal e é igualitário, sendo ordenado pela atenção primária. Então, o acesso ele é para todo mundo, ele é igualitário, sendo ordenado pela atenção primária. Fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico. Então, eu tenho que avaliar a gravidade do risco individual, pessoal, coletivo e na cronologia. Então, eu preciso atingir essas características na ordenação dos serviços e das ações de saúde. E eu tenho que observar as especificidades previstas para pessoas com proteção especial. Então, eu preciso trabalhar essas características. E aí, eu preciso estar bem descrito quais são, como que eu vou atender essas pessoas com proteção especial.
como população indígena, que apresenta regramentos diferenciados de acesso, que são compatíveis com suas especificidades e necessidade de atenção integral à saúde. Então, a população indígena é uma proteção especial, por exemplo. Atribuições dos entes federados para assegurar o acesso universal e igualitário. Como que eu faço isso? De acordo com o artigo 13. Garantir a transparência, a integralidade e a equidade no acesso às ações e serviços de saúde. Garanto transparência, integralidade e equidade. Mole. Orientar e ordenar o fluxo das ações e dos serviços de saúde. Oriento e ordeno o fluxo. Monitoro os acessos às ações e serviços de saúde e oferto regionalmente as ações e os serviços de saúde. Então, dessa forma, eu asseguro o acesso universal e igualitário. Então, essas são as atribuições dos entes federados. Notinha especial que eu coloquei para você. O Ministério da Saúde vai dispor sobre os critérios, diretrizes, procedimentos e demais medidas que auxiliem os entes federados no cumprimento do artigo 14. Então, muita atenção com esse artigo 14, tá bom? Porque quem faz isso é o Ministério da Saúde, que vai criar critérios, diretrizes, procedimentos para auxiliar os demais entes federados, tá bom? Vamos prosseguir. O planejamento da saúde. Se você não viu o meu vídeo de planejamento, eu coloco aqui um desafio para você. Tá aparecendo aqui em cima, ó, tô até vendo, ó, para você, planejamento em saúde. Também tem vídeos que eu vou colocar na sequência de PAS, RDQA, RAG, como elabora, como que se faz, tá bom? Então, vamos seguir aqui no decreto. Planejamento obrigatório para os entes públicos e indutor das políticas para a iniciativa privada. Então, isso é muito importante, porque o planejamento de saúde também leva a iniciativa privada a tomar algumas atitudes importantes, tá? O planejamento da saúde é ascendente e integrado, do nível local até o nível federal, tá bom? Então, deixa eu repetir isso aqui, porque isso aqui é muito importante, questão de provas, isso aqui ajuda muito. Planejamento da saúde é ascendente, ou seja, de baixo para cima, do município para cima. Integrado, ele tem que conversar com todo mundo, com todas as áreas. Ele vai do nível local, ou seja, municipal, até o nível federal, ou seja, União. Então, é articulado, tá bom? O planejamento de saúde precisa ouvir os conselhos de saúde. Quero deixar outro desafio para você. Aqui tem um vídeo da 8142 falando sobre os conselhos de saúde, tá bom? Compatibilizar as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros definida no plano de saúde. Então, eu tenho que falar a real, né, gente? Eu tenho que compatibilizar necessidade com realidade, tá bom? De recursos tanto financeiros, de recursos tantamente de ações e serviços, tá? Então, sempre de acordo com o plano de saúde, tá? Quer saber o que é o plano de saúde? Mais um videozinho aqui para você. Tudo aqui no SUSFácil, completo. Assistência à saúde. A integralidade da assistência à saúde se inicia e se completa na rede de atenção à saúde, mediante referenciamento do usuário na rede regional e interestadual, conforme pactuado nas comissões intergestores. Então, essas comissões são muito, muito, muito importantes, tá? Essa assistência à saúde, então, quer levar a integralidade dessa assistência. Ela começa e se completa na rede de atenção à saúde. Como? Mediante referenciamento. Tem uma referência para o usuário. Hospital de Olhos, por exemplo. A gente sabe que o INCA, Instituto Nacional do Câncer, José Alencar,
Lá no Rio de Janeiro é um órgão federal, ele é Instituto Nacional do Câncer. Então eu já tenho ali uma referência, tá, para o usuário. Lá é federal, mas eu tenho que ter regional, tá bom? E também entre estados, tá? Conforme o pactuado na Comissão Intergestores. Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, nossa famosa RENASSES, Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde. Isso aqui cai na sua prova, se você fizer concurso, não cai, despenca. Compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde, de acordo com o artigo 21, tá? Todas as ações e serviços de saúde estão na RENASSES. Responsabilidades dos entes federados. Quais são esses entes? União, Estado, Distrito Federal e município, que vão pactuar na Comissão Intergestores bi ou tripartite as suas responsabilidades em relação ao rol de ações e serviços da RENASSES. Então tem que estar lá pactuado, ó, pacto entre os gestores, pacto de sangue entre os gestores, para ninguém se eximir da sua responsabilidade, certo? Notinha importante para você do artigo 43. A primeira RENASSES é a somatória de todas as ações e serviços de saúde que, na data do decreto, quando ele foi publicado, são ofertados pelo SUS à população, por meio dos entes federados, de forma direta ou indireta. Então, a primeira RENASSES soma tudo, tá? Então, essa é a primeira RENASSES que teve quando foi criado o decreto 7508, lá em 2011. Agora, uma outra lista que não cai, ela despenca no seu concurso. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Qual que é o nome disso? RENAME. Compreende a seleção e a padronização dos medicamentos indicados para atendimentos de agravos ou doenças no âmbito do SUS. Então, é nada mais, nada menos que uma lista enorme, gigante, com padronização da seleção dos medicamentos que são indicados para o Sistema Único de Saúde. É um nome bonito, né, gente? Pra você colocar no seu cachorro, no seu filho, no seu papagaio, no seu periquito, né? Então, RENAME, Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Nacional, tá? RENAME será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional, FTN, que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos. O Ministério da Saúde dispõe, no âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas na CIT sobre RENASSES e RENAME. Então, Ministério da Saúde que vai observar as diretrizes pactuadas na CIT, além dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, responsabilidade do Ministério da Saúde, quando pactuado na CIT. Atualização, consolidação e publicação. A cada 2 anos, a RENASSES, RENAME e respectivo FTN e protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas serão atualizados, tá? Com responsabilidade do Ministério da Saúde, certo? Relações específicas e complementares. Estados, Distrito Federal, municípios poderão adotar relações específicas e complementares, respeitadas as responsabilidades de cada ente pelo seu financiamento, de acordo com o combinado compacto da Comissão de Intergestores, tá? Então, os municípios, estados e o Distrito Federal podem ter a sua listinha própria de ações e serviços de saúde, medicamentos. A RENAME e a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos
somente poderão conter produtos com registro na Anvisa. Tá? A gente tem visto muita judicialização no SUS, pedindo remédios que são validados lá fora, mas não foram testados pela Anvisa. Então, isso não é permitido no Sistema Único de Saúde, somente quando há o registro na Anvisa, certo? Pressupostos cumulativos do acesso universal e igualitária na assistência farmacêutica. Qual que é esse artigo? Artigo 28, tá comigo? Vamos lá. Estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS através da Renascis, tá? Ter o medicamento sido prescrito por profissional da saúde no exercício regular das suas funções. Lembrando da Rename, né? Esse medicamento tem que estar na Rename. Estar a prescrição em conformidade com a Rename e os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas ou com a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos. E Rename, e também tem que estar pactuado conforme a Rename e a relação específica, caso esteja no município. E ter a dispensação ocorrida em unidades indicadas pela direção do Sistema Único de Saúde. A ampliação da assistência farmacêutica. Os entes federativos poderão ampliar o acesso do usuário à assistência farmacêutica desde que questões de saúde pública o justifiquem. Tá? Pode se ampliar, mas tem que justificar conforme questões de saúde pública. A articulação interfederativa. Comissões intergestores. De acordo com o artigo 30, pactuarão a organização e o funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em rede de atenção à saúde, sendo a CIT, no âmbito da União, vinculada ao Ministério da Saúde para efeitos administrativos e operacionais. Novidades até aqui? Não. A CIB, Comissões Intergestores Bipartite, no âmbito do Estado, vinculada à Secretaria Estadual da Saúde, para efeitos administrativos e operacionais. Novidade? Também não. A Comissão Intergestores Regional, novidade? Aqui sim. CIR, no âmbito regional, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e operacionais, devendo observar as diretrizes da CIB. Então, nós temos aqui a Comissão Intergestores Regional e, em alguns momentos, Regional Ampliada, CIRA, tá? E obedece às diretrizes da CIB. Representação dos gestores públicos. Nas comissões intergestores, os gestores públicos de saúde poderão ser representados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASSENS, Conselho Estadual de Secretarias Municipais de Saúde, COSENS, tá? Repetindo. As comissões intergestores podem ser representadas pelo CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, pelo CONASSENS, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, e COSENS, Conselho Estadual de Secretarias Municipais de Saúde. Isso cai em concurso? Imagina, despenca. Contrato organizativo da ação pública da saúde. COAP. Então, nós temos os COAPs. Conceito: acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde. Então, um acordo de colaboração que eu vou organizar a rede. Organização e integração das ações e dos serviços sob responsabilidade dos entes federativos em uma determinada região de saúde, com finalidade de garantir a integralidade da assistência ao usuário. Participam do contrato. Quem participa, então, tem algumas características, que são de monitoramento e avaliação da execução do contrato, né, de ação pública de saúde em relação ao cumprimento das metas estabelecidas e ao seu desempenho e aplicação dos recursos
financeiros. Algumas observações e características importantes, tá? O contrato organizativo de ação pública de saúde resultará na integração dos planos de saúde dos entes federativos na rede de atenção à saúde, tendo como fundamento as pactuações feitas na CIT. Então, esse contrato ele vai resultar nessa integralização, nessa integração de planos de saúde entre os entes na rede de atenção, com as pactuações provenientes da CIT. O Ministério da Saúde vai definir indicadores nacionais de garantia de acesso às ações e aos serviços de saúde no âmbito do SUS, além das diretrizes da Política Nacional de Saúde. As normas de elaboração e os fluxos dos contratos serão pactuados pela CIT, cabendo à Secretaria Estadual coordenar sua implementação. Algumas disposições gerais e essenciais que estão previstas no artigo 36. Identificação das necessidades de saúde locais e regionais, a oferta de ações e serviços de vigilância em saúde com a política de promoção, prevenção e recuperação da saúde em âmbito regional e interregional. Responsabilidades individuais e solidárias, ou seja, um ente ajudando o outro. É individual, mas também é solidária, assumidos pelos entes federativos perante a população no processo de regionalização, as quais serão estabelecidas de forma individualizada, de acordo com o perfil, a organização e a capacidade de prestação das ações e dos serviços de cada ente federativo da região de saúde. Combinado? Indicadores e metas de saúde, estratégias para a melhoria das ações e serviços de saúde, critérios de avaliação dos resultados e forma de monitoramento permanente, adequação das ações e dos serviços dos entes federativos em relação às atualizações realizadas na RENASSES, investimento na rede de serviços e as respectivas responsabilidades, recursos financeiros que serão disponibilizados por cada um dos partícipes para execução, forma de controle e fiscalização da execução, e uma nota importante: o desempenho aferido a partir dos indicadores nacionais de garantia de acesso servirá como parâmetro de avaliação dos desempenhos de prestação dos serviços e das ações definidas nos COAPs em todas as regiões de saúde, considerando-se as especificidades municipais e regionais. Então, o desempenho ele é medido, tá, de acordo com o COAP, com esses contratos. Esses indicadores, eles são nacionais e vão servir como um parâmetro para balizar esses contratos, tá? Que vão ser aplicados nas regiões de saúde, levando-se em consideração as especificidades de cada município. Diretrizes básicas do contrato de organização da ação pública de saúde para fins de garantia da gestão participativa. Então, diretrizes básicas, artigo 37. Estabelecimento de estratégias que incorporem a avaliação dos usuários, das ações e dos serviços como ferramentas de sua melhoria. Então, tem que apresentar essas ferramentas e essas estratégias. Apuração permanente das necessidades e interesses dos usuários e publicidade dos direitos e deveres dos usuários na saúde, em todas as unidades de saúde, inclusive nas privadas, que dela participem de forma complementar. Então, se eu estou numa entidade privada, mas o SUS está ali atendendo de forma complementar, eu tenho que incorporar nessa rede a publicidade dos direitos e deveres do usuário, além também dessas necessidades e interesses dos usuários. A humanização do atendimento do usuário, como é que é?
É um fator determinante para o estabelecimento das ações e das metas de saúde previstas no COAP. Controle e fiscalização do contrato organizativo de ação pública de saúde é realizado pelo Sistema Nacional de Auditoria e Avaliação do SUS, por meio de serviço especializado. O controle das ações acontece da seguinte forma: o Ministério da Saúde ele vai informar aos órgãos de controle interno e externo o descumprimento injustificado de responsabilidades na prestação de ações e serviços de saúde, outros atos que se corporem de natureza ilícita, dos quais, se tiver conhecimento, o da não prestação do relatório de gestão. Então, aqui, o RAG, a gente vê aqui que o RAG é muito importante, o relatório anual de gestão, RDQA, né, todos os instrumentos de gestão, tá, que vão colaborar com o relatório de gestão. A não aplicação, malservação ou desvio de recursos financeiros serão, então, controlados de acordo com o Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde organiza de uma forma geral essas características. Então, pessoal, eu quero agradecer vocês por acompanhar, né, este vídeo até aqui. Quero dizer para vocês que é um prazer estar com vocês aqui. Curta, compartilhe, se inscreva, divulgue, porque o SUS é universal. Esse vídeo também. Obrigado pela sua companhia. Fique comigo. Até a próxima.